E aí, pessoal, beleza? Chegamos na temida, na questão de integral da prova. Mas calma, calma. Questão de integral sempre mexe com as nossas emoções, mas vamos com calma que a gente vai ver que, pô, você precisa conversar com ela, precisa entendê-la melhor, não é só julgar, entendeu? Vamos com calma. É o seguinte, a área de uma figura plana é dada pelo cálculo da integral blá. Integral de a até b de g menos h. Beleza. Aí ele fala, G é função superior, H é inferior, e os valores A e B representam o início e o fim da figura em relação ao eixo X. Isso tudo a gente já sabe. Com isso, determine a área achurada abaixo, definida por uma parábola superiormente e inferiormente por uma reta. Tá. Então, obviamente, primeiro passo, se a gente quer fazer uma integral que envolve essas duas funções, a gente precisa encontrar essas duas funções. Então, é isso que a gente vai fazer nesse primeiro slide. Então, para achar g, que no caso é uma função parabólica, uma função de segundo grau, o g é uma parábola de raízes 0 e 6, certo? Se é uma parábola de raízes 0 e 6, a gente pode escrever que g de x é igual a vezes x menos 0 vezes x menos 6. Beleza? E justamente, qual o outro ponto que a gente tem dessa parábola? Além das duas raízes, a gente tem o vértice, né? X igual a 3, y igual a 9. Então, a gente pode escrever o seguinte, que g de 3 é a, que é o que a gente quer saber, vezes 3 menos 0, vezes 3 menos 6. Ok? Isso nos dá que 9, que é o g de 3, é igual a vezes menos 9, logo, nosso a é menos 1. Ou seja, a gente obteve a função g de x. É menos x ao quadrado mais 6x. Ok? Espero que ninguém tenha tido dúvida, mas se teve a hora de entender agora, né, a hora de procurar entender agora, né, essa forma aqui de escrever uma parábola é bem importante. A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, tá? Acredito que se tem dificuldade seja nisso. Então, enfim, a gente consegue encontrar a função g de x, beleza? Com esses três pontos, as duas raízes e o vértice. Com 3 pontos genéricos a gente conseguiria também, só seria um pouquinho mais chato, mas tudo bem. Então, agora pensando na função h de x. É uma reta que passa pelos pontos 0, 0 e 6, 2. Como é que a gente faz a equação que passa por dois pontos genericamente? Sistema. Sisteminha, no ponto 0, 0, y igual a vezes o x, que é 0, mais b. E aqui no ponto 6, 2, 2, que é o y, igual a vezes x, que é 6, mais b. Ok? Aí, desenvolvendo, a gente chega que b igual a zero direto. Toda reta que passa pela origem tem o seu coeficiente linear zero, né? A gente já poderia até usar isso direto. E a outra equação nos dá que 6a igual a 2 menos b. Como b é zero, a gente chega em a igual a 1 terço. Beleza? Ou seja, a nossa função h de x é igual a x sobre 3. Pura e simplesmente. Beleza? Então pronto, a gente encontrou g e encontrou h. Agora, para a gente encontrar a e b, né, justamente encontrar os pontos de interseção, né, a gente sabe que um ponto é a origem, mas a gente não conhece esse ponto aqui. Né? Então, trabalhando nas interseções entre g e h, é basicamente a gente igualar as duas realmente, né? Igualar g a h. Então, menos x ao quadrado mais 6x igual a x sobre 3. Se a gente desenvolve isso, a gente chega que x ao quadrado menos 17 terços de x vale zero. E feito isso, a gente pode escrever assim, x vezes x menos 17 terços, e justamente uma raiz é zero, como a gente já sabia, e a outra raiz é 17 terços. Que tudo bem, está certo, né? Porque está entre 5 e 6, como precisaria estar de acordo com a figura. Beleza? Então é isso. Então a gente encontrou o G, H, o A e o B.
da nossa integral, né? Os limites de integração, que no caso é o x1 e o x2. Beleza? Então é isso. Aí, agora, aplicando esses resultados na integral, a gente obtém isso aqui. Né? O 0, 17 terços, o g e o h. Beleza? Até sem mistério. Só apliquei o que a gente tinha descoberto. E justamente, desenvolvendo aqui, a gente obtém a mesma coisa do outro momento, né? Menos x ao quadrado mais 17x sobre 3. E pronto, agora sim é a hora da integral. Então repara que é uma integral tranquila. Não tem nada demais. Assim, integral de polinômio. O difícil foi chegar até aqui. Difícil, né? Assim, o mais complicado, demandou mais tempo, foi chegar até aqui. Porque a integral em si ela não tem tanto problema. Tá? Não tem por que ter medo. Tá? Integral de menos x ao quadrado é menos x ao cubo sobre 3. E integral de 17x sobre 3 vai ser 17x ao quadrado sobre 6. Ah, quero conferir. Deriva isso aqui e vê se está dando bonitinho essa aqui também. Tá? Claro, indo de 0 até 17 terços. E também, claro, se a gente substituir o 0 aqui, né, não vai dar nada. Vai dar 0 e 0. Então, na prática, a gente só vai usar o 17 terços. Então, a nossa área vai ser menos 17 terços ao cubo, dividido por 3, mais 17 vezes 17 terços ao quadrado, sobre 6. Ok? Então, a nossa área, só arrumando, né, vai ser menos 17 ao cubo sobre 3 à quarta, mais 17 ao cubo sobre 2 vezes 3 ao cubo. Eu botei assim para ficar um pouquinho mais fácil. Porque agora, se a gente arrumar os denominadores, né, ficar o denominador comum, a gente consegue botar assim. O 17 ao cubo dá 4.913, por isso que eu já botei aqui. E se a gente botar o denominador como 2 vezes 81, que é o 3 à quarta, a gente fica com isso. A gente precisa multiplicar essa primeira aqui por 2. E aí, daí que vem esse 2 na frente do 17 ao cubo. E essa segunda fração a gente precisa multiplicar por 3. Por isso que aparece o 81 aqui. Por isso que aparece esse 3 na frente do 17 ao cubo. Tá bom? Então, analisa, vê se está tudo certo. Confere as contas e continua. Porque agora acabou. Porque aqui eu tenho 3 vezes uma coisa e aqui eu tenho menos 2 vezes essa mesma coisa. Que coisa é essa? 4.913 sobre 2 vezes 81. Então, se eu tenho 3 coisas menos 2 coisas, eu vou ter uma coisa só. E essa coisa é exatamente 4.913 sobre 162, que é o 2 vezes 81. Beleza? Então, nossa resposta é a letra B, essa coisa feia aí, coisa estranha. Beleza? Com certeza não seria o que eu chutaria, né? Com certeza não. Mas é isso. Espero que todo mundo tenha entendido e bora seguir.